Olá, minha gente queridíssima, que alegria estar aqui com vocês, os futuros auditores. Pessoal, sou Flávia Bahia, professora de Direito Constitucional e de Direitos Humanos, e estou aqui nessa turma em Humanos. Hoje é o primeiro dia de aula, então nós teremos uma aula mais conceitual, histórica, mas lógico, com muito conteúdo importante aí na sua preparação. Pessoal, todo o material que nós usamos aqui em sala estará aí à sua disposição na área do aluno. Então, não se preocupe em copiar o que já está no material de apoio, tá certo? Mas é importante, lógico, que você faça anotações, né, adicionais. Outro ponto muito importante, quando eu mencionar um tratado internacional de relevância para a nossa prova, você deve se organizar também para fazer a leitura do tratado, mas pode deixar que eu vou, né, lembrar na hora da aula. Pessoal, o nosso grande canal de comunicação é pela sua mensagem. Então você deve encaminhar suas dúvidas, sugestões, que logo, na maior brevidade possível, eu vou responder para vocês, tá bom? Outro ponto importante, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. São dicas diárias e tudo é preparado com muito carinho para vocês. Lá no Instagram, vocês me encontram pelo endereço Flávia_Bahia. No Facebook, Flávia Bahia. Não é difícil. E no Twitter, Prof. Flávia Bahia. Eu aguardo vocês, tá bom? E nós vamos hoje começar o nosso caminho da preparação para a prova da aprovação. Com relação à indicação bibliográfica, como temos vários temas distintos, eu vou fazendo essa indicação ao longo das aulas, tá certo? Quero saber se vocês estão preparadíssimos, se o caderno está aí do lado direito, ou para os canhotos do lado esquerdo, e se o sorriso está enfeitando esse rosto bonito, porque o sorriso atrai as boas vibrações. Minha gente, nós vamos começar conceituando. Flávia, existe diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? São expressões sinônimas? Eu posso usá-las indistintamente? Muito bem. Direitos humanos é a expressão utilizada pelo direito internacional e também pela filosofia do direito. Direitos fundamentais é normalmente uma expressão utilizada no direito interno, no direito nacional. Turma, nós não falamos tratados de direitos fundamentais. Nós nos referimos aos tratados como tratados de direitos humanos. Na Constituição de 1988, quando precisamos falar da vida, da liberdade, da igualdade, da propriedade, da segurança, utilizamos a expressão direitos fundamentais. Agora, lógico, axiologicamente, em termos valorativos, direitos humanos e direitos fundamentais estão associados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o valor axiológico é o mesmo. Ambos visam, seja no direito internacional ou no direito nacional, proteger o núcleo essencial da vida, da igualdade, da propriedade, da segurança, da liberdade, com as suas inúmeras manifestações. E foi isso que eu coloquei aqui para vocês. Me acompanhem? Olha só, direitos humanos versus direitos fundamentais. Os direitos humanos ou os direitos fundamentais formam o centro mais valioso dos direitos e se relacionam à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança e à igualdade, com todos os seus desdobramentos. A expressão direitos humanos é utilizada pela filosofia do direito e ainda pelo direito internacional público e privado. Já os direitos fundamentais seriam os direitos humanos positivados em um sistema constitucional analisado sob o enfoque do direito interno. E essa distinção terminológica, ela é importante de acordo com a nossa própria Constituição. Senão, vejamos, olhem bem,
O artigo 5º, parágrafo 3º, quando se refere aos tratados sobre direitos humanos, usa a expressão direitos humanos, né? Então, tratados são de direitos humanos. Quando o título 2 da Constituição cuida dos direitos previstos no Sistema Nacional, usa a expressão direitos fundamentais. Então, o nosso constituinte, não é? Aquele que elaborou a nossa Constituição, fez essa distinção, ou seja, direitos humanos, sob o plano, né, internacional, direitos fundamentais no âmbito interno. Agora, as expressões elas se juntam na defesa da dignidade da pessoa humana. Então, não é correto escrever tratados, convenções, pactos, protocolos, acordos sobre direitos fundamentais, mas sim sobre direitos humanos. Ao mesmo tempo, quando se referir a uma norma prevista na nossa Constituição, se assegure de utilizar o termo direitos fundamentais. O título 2 da Constituição usa a expressão direitos e garantias fundamentais. Será que há diferenças entre direitos e garantias? Vamos lá? Então, turma, o título 2 da nossa Constituição usa a expressão direitos fundamentais e garantias fundamentais. Direitos fundamentais e garantias fundamentais. Pessoal, os direitos, classicamente, são aquelas normas que declaram a vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade, a segurança. Mas, apesar de declarar, de imprimir um sentido legal à existência desse núcleo essencial dos direitos, os direitos precisam de uma proteção. E a proteção aos direitos é normalmente prevista nas garantias fundamentais. Então, turma, as garantias fundamentais funcionam como mecanismos prestacionais, mecanismos processuais em defesa dos direitos fundamentais. O direito declara, a garantia protege, a garantia assegura. Vejam bem, o artigo 5º, inciso 15, traz a declaração do direito à liberdade. As pessoas são livres para entrar, sair, se locomover, permanecer no país. Bem, o direito à liberdade de ir e vir está aí protegido. Mas, reflitam, se houver uma ameaça à liberdade de locomoção ou um cerceamento efetivo da liberdade de ir e vir, nós sabemos que há uma garantia específica para defender esse direito e a garantia é o habeas corpus. Então, o artigo 5º, inciso 15, um direito. O artigo 5º, inciso 68 da Constituição, uma garantia fundamental ao direito de ir e vir. Então, turma, vejam só, os direitos declaram e as garantias protegem. Me acompanhe? Então, aqui a gente tem direitos fundamentais, são formados por normas declaratórias, que imprimem um sentido legal à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. As garantias fundamentais são normas de conteúdo mais processual, são normas prestacionais em defesa dos direitos fundamentais. José Afonso da Silva tem uma classificação muito interessante sobre as garantias fundamentais. Para o autor, as garantias fundamentais são divididas em dois grupos: garantias fundamentais gerais e garantias fundamentais específicas. Venham aqui comigo. Olha só, as garantias fundamentais gerais são formadas pelos princípios que norteiam o processo, pelos princípios que norteiam o processo.
As garantias fundamentais específicas são formadas pelos remédios constitucionais. Bem, garantias fundamentais gerais, normas principiológicas, princípio do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas, o princípio do juiz natural, princípios expressos e implícitos que nós retiramos da nossa Constituição e que também defendem os nossos direitos. As garantias fundamentais específicas são formadas pelos remédios constitucionais. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular. Eles não são cobrados na parte de humanos, mas sim, né, no direito constitucional. Muito bem, turma, é como se a cada direito existisse uma ou mais garantias para protegê-lo. Até aí, tudo funcionando? Maravilha. Trouxe para vocês, como próximo ponto, as características que norteiam o núcleo dos direitos, seja o núcleo dos direitos fundamentais ou o núcleo dos direitos humanos. Vem aqui comigo. A primeira característica é a relatividade. Vejam bem, né? Os direitos fundamentais não são absolutos, pois podem ser relativizados diante de situação em conflito. Turma, essa é a posição do Supremo Tribunal Federal sobre os direitos fundamentais. Aqui no nosso país, no sistema nacional, o Supremo entende que não há direito fundamental de natureza absoluta. Porque muitas vezes os direitos são colocados em rota de colisão e é preciso muitas vezes salvaguardar um direito em detrimento do outro. Liberdade de imprensa versus intimidade e vida privada. Em alguns casos, se preservará a liberdade de imprensa em detrimento da vida privada. Em outros casos, a intimidade e vida privada hão de prevalecer em detrimento da liberdade de imprensa. Até o direito fundamental à vida no Brasil não é absoluto, porque a Constituição ainda prevê a possibilidade de pena capital em caso de guerra declarada. Então, turma, na visão interna, na visão do STF sobre os direitos fundamentais, uma coisa é certa, não há direito fundamental de natureza absoluta. Os direitos, eles são relativos, porque diante de situações em conflito, eventualmente, podem ser relativizados. Mas muita atenção. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração importantíssima para a nossa prova, e que por isso será analisada posteriormente, não é? Com a profundidade necessária, a declaração traz duas vedações consideradas absolutas. Vem aqui comigo, foi o que eu coloquei. Importante destacar que, não é? De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, existiriam alguns direitos fundamentais que não poderiam, em hipótese alguma, ser desrespeitados, como, por exemplo, a vedação, a escravidão e a tortura. Foi o que eu trouxe aqui para vocês. Artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então, turma, a vedação à tortura, a vedação ao tratamento desumano ou degradante, a vedação à escravidão e à servidão, no âmbito internacional, são considerados absolutos. Então, cuidado com a questão de prova. Nos direitos fundamentais, no âmbito interno, o STF já pacificou o entendimento, no sentido de que não há direito fundamental de natureza absoluta. No âmbito internacional,
quando falarmos dos direitos humanos, né, sob a ótica externa, atenção com esses 2 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque há vedações aqui consideradas absolutas. Muito bem, turma. Outra característica do núcleo essencial do direito à vida, liberdade, igualdade, à propriedade e à segurança é a da complementariedade. Olha só, os direitos fundamentais não devem ser analisados sob um prisma isolado, pois estão numa relação de complementação, ou seja, os direitos sociais reforçam os individuais, os difusos ampliam as garantias, e é nessa relação simbiótica que eles devem ser compreendidos e respeitados. Lógico, nós não queremos só a liberdade respeitada, queremos a saúde, queremos a igualdade, queremos a educação, a alimentação, a moradia, o trabalho, ou seja, os direitos devem ser analisados de forma conjunta e não sob o ângulo isolado. Vamos lá? Outra característica é a indisponibilidade. Vejam só, o núcleo dos direitos fundamentais não possui natureza econômica, financeira. Não se pode vender, não se pode comprar, né, um direito fundamental. Aí vocês vão me dizer, mas Flávia, um bem móvel e imóvel não pode ser vendido? Sim. Mas o bem móvel e imóvel é uma manifestação concreta do direito fundamental à propriedade. Essas características que nós estamos aqui conversando, elas giram em torno do seu núcleo essencial. O direito à propriedade, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade. Você não pode vender o seu direito à propriedade. Não. Se eu assinasse um documento dizendo, né, que estou vendendo o meu direito à propriedade a Pedro, que está aqui, viabilizando que essa aula chegue aí até você, esse documento, turma, seria nulo, porque a gente não vende o direito à propriedade. Se vende, se compra, as transações recaem sobre os bens, o objeto, a manifestação concreta do direito à propriedade. Então, não se vende, não se compra o núcleo de um direito fundamental. Bem, aqui a outra característica, a imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não estão sujeitos ao decurso do tempo, por isso se diz que são imprescritíveis. Lógico, a vida só prescreve quando o Criador, né, que receba o nome que for, nos chamar. Então, a vida não prescreve, a liberdade não prescreve, a igualdade não prescreve. Não, pode ser sempre, né, exercida e questionada. Nós não perdemos com o tempo o núcleo dos nossos direitos fundamentais. E aí chegamos a uma característica que possui 2 prismas, e são prismas bem interessantes. Aliás, essa é uma característica de destaque. Porque se diz que o núcleo dos direitos fundamentais tem como característica a universalidade. No primeiro olhar, são universais por quê? Porque se destinam a todas as pessoas, independentemente de classe social, de sexo, de cor, de idade, de orientação sexual, de procedência nacional. Os direitos se destinam a todos, daí a característica da universalidade. Mas sob um outro olhar, eu quero que vocês prestem muita atenção, e o que eu vou escrever aqui no nosso caderninho virtual, vocês reproduzem aí no caderno da matéria. Porque ter uma boa visão sobre o que eu vou explicar agora é imprescindível para compreender melhor os direitos humanos. Vem aqui comigo, olha só. O ano de 1945 marcou a história da humanidade para sempre. Antes de 45, nós tínhamos o seguinte cenário. O indivíduo era considerado um sujeito
de direito no plano nacional e o conceito de soberania era um conceito compreendido de forma quase que absoluta. Então, nós tínhamos o seguinte: éramos titulares de direitos no plano nacional. Moro no Brasil, sou titular de direitos no Brasil. Moro, né, nos Estados Unidos, no Japão, na China. Então, nós tínhamos a visão de que o indivíduo deveria ser protegido pelo próprio Estado. E os estados, por sua vez, gozavam de uma liberdade quase que absoluta. A sua independência no cenário internacional era concebida de forma absoluta, porque nós não tínhamos, até então, até 1945, um organismo fortalecido no plano externo para defender as pessoas. E aí, minha turma, o que acontece nesses 45 anos iniciais do século XX? Duas grandes e graves guerras mundiais que levaram milhões e milhões de vidas em vão. E aí, em 1945, é como se houvesse um despertar. A sociedade, ela acorda e começa a refletir que, se não houver uma união internacional em prol dos direitos humanos, talvez o destino da própria humanidade estaria comprometido. Então, o ano de 1945 foi um ano muito significativo. Claro, um ano triste, porque é o ano que termina a guerra e se contam os mortos, e se contam os prejuízos que não podem ser recuperados, porque são, né, em vidas humanas. Mas também foi um ano de renascimento, de restauração. A Flávia Piovesan, que escreve muito bem, não é, sobre os direitos humanos, inclusive sobre essa parte, não é, histórica, essa virada dos direitos humanos, ela diz, é como se, não é, nós tivéssemos ido até o fundo do poço e ali descoberto que era preciso renascer das cinzas. Foi o ano do reencontro entre o Estado e os seus indivíduos. É o ano, né, da criação da Organização das Nações Unidas, esse organismo internacional imprescindível à manutenção da paz e segurança no mundo. Então, foi um divisor de águas na história dos direitos humanos. Nós começamos a falar verdadeiramente sobre um direito internacional dos direitos humanos a partir daí, a partir de 1945. Então, o ano de 45 foi um ano marco para os direitos humanos. É a partir daqui que se abre um sistema normativo internacional. Venham aqui comigo, olha só, a partir de 1945 é aberto um sistema normativo internacional em defesa dos direitos humanos. E aí, minha turma, prestem muita atenção aqui. O indivíduo deixa de ser considerado sujeito apenas no plano nacional e começa a ser considerado um sujeito no âmbito internacional. Ou seja, ele é sujeito de direitos fundamentais, destinatário de direitos fundamentais, de acordo com o que o seu país estabelece, mas além dessa proteção interna nacional, ele goza da proteção internacional. Outra questão, a soberania, o reconhecimento do Estado no âmbito externo. A soberania, ela deixa de ser considerada absoluta e passa a ser considerada relativa. Ou seja, gente, o indivíduo, ele acaba recebendo uma proteção muito maior. Os estados já não podem tudo. Os estados não podem promover atrocidades sem que isso tenha alguma repercussão
no plano internacional, porque existe uma organização sólida no plano internacional para justamente impedir os excessos, as arbitrariedades. Eu não estou querendo dizer que nós vivemos, a partir de 1945, num mar de rosas, não. De modo algum. Essa internacionalização dos direitos humanos, que a gente ainda vai conversar muito aqui em sala, é um processo. Nós ainda estamos numa fase de transição. Não é fácil, não é simples, porque a visão antiga de soberania estatal, absoluta, a visão de que os indivíduos terão seus direitos respeitados na medida em que os estados os respeitarem, ainda vigora em muitos lugares do mundo. Mas eu posso dizer a vocês, com convicção, que esse processo de internacionalização dos direitos humanos, ele foi essencial para a construção dessa disciplina e, principalmente, para a defesa do princípio que norteia esse novo momento da história, o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente pode dizer, né, que esse momento de abertura dos direitos fundamentais no âmbito internacional, essa universalização, essa internacionalização dos direitos, ele é um processo que tem como base o princípio da dignidade da pessoa humana. Muito bem, minha gente. Então, foi o que eu coloquei aqui para vocês. Essa característica está em harmonia com o envolvimento dos países, com a comunidade jurídica internacional, depois da Segunda Guerra, de uma maneira muito contundente, e pode ser analisada sob dois enfoques, como eu coloquei. A titularidade, ela deve proteger o maior número de destinatários, sem preconceitos de raça, cor, sexo, idade, né, nacionalidade, condição social. E, em segundo lugar, podemos falar da relativização do conceito de soberania estatal em prol da soberania do indivíduo. Alguns autores chegam a dizer que nós nos tornamos, né, o grande epicentro do ordenamento jurídico. É como se o indivíduo, nesse cenário pós-guerra, tivesse assumido esse posto de protagonista do ordenamento internacional e também nacional. Eu coloquei aqui para vocês uma frase do Fábio Conder Comparato, que eu acho que é muito feliz, né, nesse momento de aula. Todos os seres humanos merecem igual respeito e proteção a todo tempo e em todas as partes do mundo em que se encontrem. Que isso seja um dia realidade. Muito bem, pessoal, outra característica é a irrenunciabilidade. Não há possibilidade de alguém renunciar ao núcleo do seu direito fundamental, esvaziando-o por completo. Com isso, o Estado estaria protegendo o indivíduo contra si mesmo. E aqui eu coloquei um exemplo, né? O Brasil garante a todos o direito fundamental à vida, mas não garante o direito fundamental à morte, que seria uma renúncia do direito à vida. Quando o indivíduo se dirige ao 20º andar de um prédio e anuncia lá de cima que vai se atirar, enquanto a população, né, de baixo grita, pula, 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 eu já vi uma cena dessa trágica, né? Enfim, o que o Estado precisa fazer? Encaminhar o corpo de bombeiros e dizer, né, para que o bombeiro diga à pessoa que está, né, tentando se suicidar, que apesar de muitas agruras, é melhor viver do que morrer. Então, nós não renunciamos validamente ao núcleo de nenhum direito fundamental. Minha turma querida, meus futuros auditores do trabalho, eu volto já já, não saiam daí não.